A gente está fazendo esse trabalho multicamp, né? Tentando juntar a gente de Monteiro, Picuí e Catolé do Rocha. Eu acho que mais gente pensando, né? A coisa fica mais confusa, mas nem sempre confusão é sinal de coisa ruim, né? Às vezes mais ideias dá para a gente construir algo mais positivo, né? Mais profundo, inclusive, e até mais solidário, né? No encontro de hoje, pessoal, a gente vai falar com vocês sobre a questão das imagens na ONHB, né? Eu vou iniciar aqui a conversa, depois o Max e a Luciana também fiquem à vontade para intervir, e vocês também, né? Os alunos que estão aqui conosco. Né? Essa questão das imagens na ONHB, ela é muito importante, porque desde a primeira edição da ONHB, eu tive o cuidado de ver isso, todas as etapas de todas as edições tem pelo menos uma questão que utiliza imagens como documento histórico. Então, é algo bem recorrente na ONHB. Principalmente porque, como a NHB é feita pela Unicamp e o curso de lá de História tem estudo História da Arte, então é inegável que existe uma influência da própria Unicamp sobre quem inventou a NHB. Isso. Então, assim, essa coisa das imagens é muito importante, é muito trabalhado, né, nas questões da ONHB, e a gente decidiu conversar um pouco com vocês sobre esse tema da utilização de imagens como fontes históricas pelos historiadores, né? Então, assim, a gente organizou esse encontro de hoje em três momentos, tá certo? Num primeiro momento, a gente vai tentar recuperar um pouco dessa história de como a imagem ela se transformou em uma fonte histórica, em um documento que é analisado pelos historiadores para construírem suas narrativas históricas. Em um segundo momento, a gente fala um pouco sobre alguns cuidados que nós, enquanto historiadores ou enquanto estudiosos da história, precisamos ter ao trabalharmos com análise de imagens numa perspectiva histórica. E, por fim, no terceiro momento, a gente vai tentar treinar um pouco, né, pessoal, para a gente poder se familiarizar com a dinâmica da ONHB, com o funcionamento das questões, com o estilo das questões da ONHB. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Algum comentário? Podemos seguir? Qualquer coisa vocês me parem aí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer comentário, se quiserem discordar, fiquem à vontade também, beleza? Galera, então assim, rapidamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre como as imagens se transformaram em fontes, em documentos para os historiadores. Obviamente, vocês devem lembrar das aulas lá de escrita da história, né? Normalmente no primeiro ano. Historiador trabalha com documento, né, pessoal? A gente não inventa as coisas, não. Precisamos de fontes, precisamos de documentos históricos. E como as imagens passaram a ser usadas pelos historiadores com esse objetivo. E aqui eu recorro a um livro de um historiador inglês chamado Peter Burke. Ele tem um livro muito interessante sobre esse tema, intitulado Testemunha Ocular, História e Imagem. Né? Peter Burke ele vai dizer o seguinte, ó, no século XIX, né, os historiadores eles começam a utilizar imagens nas suas pesquisas. Só que naquele momento, os historiadores eles davam muita ênfase nos documentos escritos, principalmente naqueles documentos que eram considerados documentos oficiais, que eram os documentos produzidos pelo governo, como leis e decretos, ou documentos escritos por alguma autoridade. Esses documentos eram considerados documentos oficiais, autênticos, né? E por isso, naquela época, eram os documentos mais aceitáveis para os historiadores do século XIX. Naquele contexto do século XIX, a imagem, as imagens, melhor dizendo, elas serviam apenas como uma fonte complementar. Como assim, professor? Digamos que no século XIX, o historiador estivesse pesquisando um determinado tema e ele encontrasse uma informação em um documento escrito. E aí ele identificasse uma imagem que estava relacionada com aquela informação. Então, no século XIX, o que esse historiador hipotético faria era usar aquela imagem apenas para confirmar a informação que já estava presente naquele texto escrito.
ok? Isso muda um pouco nas últimas décadas, né? Sobretudo, a partir da década de 70, né, os historiadores eles mudam um pouco esse foco de abordagem. Claro que ao longo do século XX, a história, a forma de se produzir história, de se escrever história, sofre grandes mudanças, mas no que diz respeito a essa questão das imagens, a década de 70 é muito importante, né? E a partir da década de 70 e até hoje, a abordagem muda bastante, né? O que é que vai mudar, professor? É que agora, pessoal, os historiadores eles vão analisar a imagem em si, não como uma fonte, como um recurso complementar, secundário. Agora, quando a gente olha para uma imagem e analisa ela historicamente, a gente está tentando entender quais eram os interesses por trás da produção daquela imagem. Né? Quais as visões de mundo que são expressas naquela fotografia. Né? Quais os hábitos que estão presentes naquela imagem, naquela pintura, da época em que ela foi produzida. Entende? Então, para tentar exemplificar melhor essa mudança de paradigma científico, se é que a gente pode falar assim, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre essa imagem aí, que é extremamente conhecida, não é verdade? É uma pintura do Victor Meirelles, é uma das pinturas mais conhecidas da história da arte brasileira, né? É a representação da primeira missa celebrada aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram em nosso território em 1500. Né? Essa é uma pintura do ano de 1860, ou seja, ela foi produzida muito depois desse acontecimento. E assim, eu gostaria que, até para ver se vocês entenderam o que eu expliquei, eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta: como vocês acham que um historiador do século XIX abordaria essa imagem em sua pesquisa? Luciana e Max também estão liberados aí para, se quiserem responder. Repete a pergunta, por favor, Leonardo. Beleza. Como um historiador do século XIX utilizaria essa imagem que está aí no slide em uma pesquisa que ele estivesse fazendo sobre a história sobre a história da chegada dos portugueses aqui no Brasil? Qual seria a abordagem dele? Como ele lidaria com essa imagem na sua pesquisa? No século XIX, ele só utilizava a imagem como complemento, né? Isso. E aí, mais alguém? Então, Ele poderia utilizar essa imagem como fonte histórica, mas para ver ela como além da imagem, procurar fatos além da imagem. Então, no século XIX, um historiador hipotético que fosse fazer uso dessa imagem, ele provavelmente utilizaria essa imagem apenas para confirmar que essa missa realmente tinha acontecido, existiu, né? Que tinha existido, que os portugueses tinham chegado aqui em 1500, né? Que eles estabeleceram esse primeiro contato com os índios, né? Com os indígenas, que desde o primeiro momento eles, né? Implementaram o catolicismo como religião oficial da colonização, na verdade, ou seja, para um historiador do século XIX, essa tela, essa obra artística, serviria apenas como confirmação dos dados e das informações que ele já havia encontrado nos documentos escritos, como, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, né, que é o documento que é considerado a certidão de nascimento do Brasil moderno, na verdade, ou do Brasil, né, colônia, né. A partir da década de 70, a abordagem é outra. Atualmente, um historiador que se depara com uma imagem como essa em suas pesquisas e que decide analisar uma imagem como essa em suas pesquisas, ele lança para essa imagem outras perguntas, outras questões, ele aborda essa imagem de outra forma. Ele busca entender não essa imagem como um complemento, como uma prova secundária do
que ela está representando, entende? Mas ele busca questionar, por exemplo, quais visões de mundo da época em que essa tela foi pintada estão expressas nessa obra? Será que essa tela não expressa a visão dos brasileiros, né, ou de determinados grupos da elite brasileira do século XIX sobre esse processo de colonização? Né? Quais os interesses estavam por trás da produção dessa obra, da produção dessa tela? Quem encomendou essa tela para o Victor Meirelles? Quem foi Victor Meirelles? Né? Por que ele deu esse título a essa imagem? Qual a representação da Igreja Católica nessa imagem? Ou seja, a imagem ela deixa de ser algo secundário, que é usado só para comprovar alguma teoria ou alguma informação já encontrada nos documentos escritos, e passa a ser ela mesma o objeto das análises, o objeto da interpretação do historiador. Ok, pessoal? Isso aqui é uma parte mais teórica, espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos aí a diferença? Sim. Beleza, tranquilo. Veja, inclusive, que Ô, Léo, atualmente... eu só ia fazer um. Vai, à vontade. Léo, eu só ia fazer um comentáriozinho, porque dessa segunda parte que você fala, né, é bem olhar a imagem como uma fonte, olhar como um documento, né? Então, se a gente já teve aulas, por exemplo, né, estou falando aqui do pessoal que participou da UNHB do ano passado aqui com a gente, em Catolé, onde a gente fez com duas equipes só, né, mas a gente falou muito sobre análise de fontes. E a imagem, para a gente, historiador, né, do século XXI, a análise de imagem está dentro de como se fosse um documento. Então, eu tenho que olhar para um documento e fazer aquela mesma tal da crítica que a gente faz quando faz com um documento. Né? E esse, só para deixar claro que esse é o momento que você... Deixar para os alunos, né? Não que você não foi claro. Mas esse é o momento em que, como você colocou ali, a imagem é a própria fonte e é o objeto de análise. Tá? Isso, perfeito, é isso mesmo. Além disso, Léo, só queria chamar a atenção de duas conversas aqui no chat. As alunas Letícia e Pauliane, elas falaram dois aspectos que podem ser retirados dessa imagem que estão vinculados a esse segundo bloco dos anos 70, que é quando esse historiador vai fazer uma análise crítica dessa imagem. Então, elas colocam, a Letícia coloca, que a partir dessa imagem a gente poderia pensar em posição religiosa aos nativos, e fazer toda uma análise da posição central que a cruz ocupa nessa imagem. E Pauliane coloca que a gente pode pensar, aí ela vai fazer isso, pensa de maneira mais geral, que esse quadro pode ser usado como um mote para a gente começar a pensar a catequização dos índios. Então, eu só gostaria de comentar aqui, muito, muito legais os comentários das alunas, e que ambas as posições elas estão vinculadas a esse trabalho de historiador mais próximo de nós, mais próximo do presente. Isso. Perfeito o comentário de Letícia e... Pauliane. Perfeito, perfeito. É exatamente essa ideia, né? E também algo que eu esqueci, que daria para a gente questionar, é o seguinte, a visão que no século XIX se tinha sobre os povos autóctones do Brasil, né? Os indígenas, né? E aí a gente lembra toda a discussão do romantismo, né? Ali na literatura do século XIX, que vai heroicizar os indígenas, né? Aí a gente lembra de José de Alencar, as suas obras, etc e tal. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, até com base no comentário das meninas, que foi perfeito, é que agora, além disso que Luciana falou, de que as imagens elas passam a ser analisadas como realmente fontes históricas e não como algo secundário, é que o historiador ele também vai fazer uso de estratégias de análise que vão vir do campo da linguística, não é verdade? Do campo da própria história da arte, do campo da semiótica, para fazer uma análise detalhada, né, dos vários movimentos, temas, né, dos vários motivos, usando aqui uma linguagem bem artística, né, dos vários motivos que estão presentes, né, na imagem em si. Claro que sempre, como Luciana colocou, fazendo uma análise interna, que aí seria uma análise mais estética, né, da imagem, e uma análise externa, ou seja, uma análise de contexto histórico dessa imagem, certo? Mas é isso mesmo.
E aí, com relação aos cuidados que a gente precisa ter ao analisar uma imagem historicamente, eu vou me ater apenas a 3 aspectos, tá bom? Para a gente poder ir para as questões, tá certo? Eu estou me estendendo demais, pessoal, peço até desculpas. Então, assim, ao trabalhar uma imagem na perspectiva de uma análise histórica dessa imagem, eu acredito que nós precisamos ter pelo menos 3 cuidados. Se vocês lembrarem de mais, fiquem à vontade para acrescentar, tá bom? O primeiro cuidado é o seguinte: toda imagem, pessoal, ela é polissêmica, ou seja, toda imagem ela pode ser interpretada de maneiras diferentes dependendo de quem está interpretando, ok? Por exemplo, às vezes você, não sei vocês aí que são mais novos do que eu, do que Max, do que Luciana, mas assim, às vezes você recebe algumas visitas na sua casa e de repente você tem um álbum ali de família que tem fotos de quando você era bem novinho, né? Você era bem criança. E aí são fotos que normalmente te envergonham, né? Porque você está em situações um pouco constrangedoras, né? Então, assim, a sua mãe, toda feliz, vai mostrar o álbum de família para os convidados. Então, para ela, ver aquelas imagens, né? Pode gerar um sentimento de felicidade por ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento, mas para você pode gerar um sofrimento, né? Um sentimento de inibição, de vergonha por estar ali naquelas situações. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que as imagens, pessoal, os textos também, se a gente for parar para analisar, às vezes né, um mesmo texto é interpretado de maneiras diferentes, né, por diferentes pessoas. Mas no caso das imagens, isso é mais forte ainda, né? E aí eu trago para vocês um exemplo, que é o quadro Mona Lisa, né, que é um dos quadros mais famosos que existe, que é do Leonardo da Vinci, né? E já se disse o seguinte, isso é interessante, eu testei, é verdade. Já se disse o seguinte sobre esse quadro. Uma pessoa triste, uma pessoa que esteja num dia difícil, ao olhar para a Mona Lisa, tende a afirmar que a Mona Lisa está deprimida, que ela está melancólica. Já uma pessoa que está num estado né, de alegria, de felicidade, de tranquilidade, tende a olhar para a Mona Lisa e afirmar que ela está sorrindo, né, dando um sorriso sutil. Façam aí o teste para saber o estado de espírito de vocês, né? Para mim, ela está sorrindo, viu, pessoal? Para mim, ela está sorrindo. Mas, assim, brincadeiras à parte, isso é muito importante. Por quê? Do ponto de vista de um historiador que está fazendo uma pesquisa e que está usando imagens como fonte, né? Isso leva esse historiador a ter um cuidado de pesquisar outras fontes para que aquilo que ele escreve em sua narrativa não seja apenas a sua opinião sobre a imagem. Porque como a imagem é polissêmica, tem vários sentidos e significados, o historiador, ao analisar uma imagem, ele corre o risco de, ao interpretar essa imagem, estar descrevendo apenas o que ele está vendo, e aí ele vai expressar apenas a opinião dele, não é verdade? Por isso que o historiador, ao fazer uma pesquisa com imagens, ele precisa analisar também outros documentos, outras imagens, né, outras pinturas de um mesmo autor, né, ou até mesmo documentos escritos, e além disso, ler outros autores que escreveram sobre aquela imagem, até para perceber se aquela interpretação que ele está construindo não é apenas a opinião dele, né? E para a gente aqui, professor, que está trabalhando com a NHB, ou que está trabalhando a questão do Enem, né, que daqui a pouco vocês vão fazer também, qual a implicação disso para a gente aqui, nessas nossas provas que estamos fazendo? Bem, sendo bem pragmático, isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção muito grande para a relação entre a imagem, o enunciado e as alternativas da questão, né? Porque, de certa forma, essa relação entre, repito, enunciado, imagem e alternativas é o que vai meio que guiar o nosso olhar na análise das imagens, ok? Até evitando, né, de recairmos nessa coisa de expressar apenas nossa opinião ao analisar uma imagem historicamente, ok? Ficou entendido esse primeiro ponto, pessoal? O pessoal ainda está julgando a Mona Lisa. Ainda tá falando, eu tô vendo aqui no chat, porque assim, o meu celular tá com delay aqui, aí eu fico vendo os comentários depois, né? Sim, sim.
Então, o Mas pessoal tá falando A que Mona Lisa é parece cansada. complicada, né? A Mona Lisa é complicada, ela é misteriosa, né? Enfim, mas assim, tem que ter cuidado, né? Porque às vezes você pensa ali que a imagem está te encaminhando para uma coisa e é outra, né? Mas vamos lá. A gente chegar nas imagens, o mais importante, né? Pessoal, um segundo cuidado é lembrar o seguinte: toda imagem foi produzida por alguém, e quando eu digo alguém aqui, entre aspas, não é apenas alguém no sentido de ter sido produzido por uma pessoa, mas às vezes ela foi encomendada por alguém, por alguma instituição, né? Algum grupo social, ou seja, ela foi produzida por alguém em um determinado momento da história. Então, essa imagem, pessoal, por ter sido produzida por alguém em um determinado contexto, ela vai ter por trás dela interesses, visões de mundo, ok? Objetivos, certo? Ela não vai ser, portanto, pessoal, uma imagem neutra, que tem neutralidade. Ela tem subjetividades ali, né? Aflorando, né? A superfície da imagem. E aí, para exemplificar isso, eu trago para vocês um quadro do nosso conterrâneo, né? Na verdade, ele é meu conterrâneo de cidade, né? Porque ele é areiense, né? O Pedro Américo, eu nasci lá na cidade de Areia. Max agora vai morrer de rir aí, né? Porque ele sabe que eu sou uma pessoa assim, muito orgulhosa das minhas origens, né? Da Porque cidade para de Areia, Léo, né? Areia é a Atenas É, da Paraíba. a Areia Aí, deu para azar, né? A Areia, na hoje, verdade, era para ser a capital da Paraíba, mas, assim, deu azar no processo ali da história, e, infelizmente, ficamos para trás. Mas, assim, a gente ainda é a grande cidade ali da região metropolitana da Grande Areia, né? Que é a região metropolitana que abarca ali Remígio, até Campina Grande, é a gente que comanda, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, essa tela do Pedro Américo, ela foi pintada em 1888, retratando aí o famoso Grito do Ipiranga, né? Que foi aquele episódio em que Dom Pedro I teria é, é, dito aquela célebre frase: independência ou morte. Com esse ato heróico, ele teria decretado a independência do Brasil, né? Só que quando a gente vai analisar a história dessa tela, a gente começa a entender melhor por que é que ela foi pintada dessa forma, né? Por quê? Veja só, ela foi encomendada pelo Dom Pedro II em 1888, e para quem lembra um pouco da história do Segundo Reinado, sabe que em 1888 o Segundo Reinado estava em crise. Dom Pedro II estava sendo questionado, né, pelos militares, pela Igreja Católica, pelos grandes fazendeiros, devido a todo aquele processo da abolição da escravidão, né? E ele encomendou essa obra justamente para lembrar aos brasileiros, né, da grandiosidade do ato que o pai dele tinha liderado, que era o ato da independência, né? E é por isso que o Pedro Américo, ele elabora essa obra com essa suntuosidade toda, né? É uma obra grandiosa. E o mais interessante é que vários historiadores já analisaram essa obra, essa imagem, e quando se confronta a imagem, a pintura do Pedro Américo, com os fatos, com os relatos sobre esse episódio, né, nada aí, pessoal, corresponde ao que aconteceu. Não tinha tanta gente assim, né? As roupas não eram essas, a situação não foi assim, até a geografia do local está errada, mas tudo isso foi modificado aí na obra pelo Pedro Américo justamente com a intenção, com o interesse de dar a esse episódio, né, uma imagem de grandiosidade, né, como um grande ato do Dom Pedro I, justamente partindo daquele objetivo de Pedro II de resgatar essa grandiosidade e, com isso, quem sabe, diminuir as críticas ao seu governo, que naquela época já estava, né, passando por uma fase de questionamento e de contestação, não é verdade? Então, veja como a gente tem que estar atento para as intenções do autor da obra, para os interesses que estão por trás daquela obra, de quem encomendou aquela obra, de quem mandou produzir aquela obra, não é verdade? Posso passar para o terceiro ponto? Ou vocês têm alguma dúvida sobre isso aí? só uma questão, Léo, Vai lá. reforçar o teu argumento, é de que a materialidade da obra também importa. Então, se a gente considerar, por exemplo, que esse quadro tem 7 metros de largura por 4 de altura, a gente vai perceber que ele é feito para ser
já seja lançado sobre a pessoa que está observando, para ser uma coisa gigantesca mesmo, que você fique embasbacado diante dele. E isso faz parte também desse efeito, né, que a obra tem sobre o espectador. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que na sua questão, e isso é importante, que na legenda da sua questão ele possa também te dar as dimensões da obra. E isso pode impactar no jeito como você vai precisar usar essa legenda para interpretar as alternativas. Isso, muito bem. Exatamente. Valeu mesmo. Acompanhe o relator, né? Pronto, para a gente fechar e analisar algumas questões, né? Para ver como a coisa funciona na prática, né? Professor, o senhor está sendo muito teórico. A gente quer ver como é que a coisa funciona na prática. Eu vou só finalizar aqui com esse terceiro ponto. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte: quando uma imagem aparece numa prova, ela não serve para descansar a sua vista, não, viu? Ela não serve para você descansar a mente, não. Ela tem que ser, e agora eu vou recorrer a uma coisa importante que minha amiga Luciana disse agora há pouco. Essa imagem, ela precisa ser lida com a mesma atenção que você leria um texto escrito. Você tem que fazer uma leitura atenta de todos os detalhes dessa imagem, né? Buscando realizar o que eu chamo de uma análise interna da imagem. Porém, pessoal, nós não somos aqui, certo? Nós não somos críticos de arte, ok? Nós somos aqui historiadores e estudantes de história. Então, nós também temos que fazer uma análise externa da imagem, ou seja, nós precisamos pesquisar sobre ela, para entender o contexto em que essa obra foi produzida, ok? E aí eu trago para vocês, para exemplificar a importância dessa análise interna e externa das imagens, uma tela intitulada A Redenção de Can, né? De um pintor espanhol radicado no Brasil chamado Modesto Brooks. Ele pintou essa obra em 1895. Você olha para a obra, assim, a obra pela obra mesmo, fazendo uma análise interna, você não vê muito problema nela, não, à primeira vista, né? Você tem ali uma senhora negra que está agradecendo, né, olhando para o céu, com as mãos levantadas. Aparentemente, a filha dela, que está segurando, né, o neto ou a neta ali, a filha dela também é negra, o neto é branco. E do lado ali, um homem que aparentemente é o pai dessa criança, né? Você pode dizer, está retratando uma família, né? Não tem nada demais. Só que quando você começa a fazer a análise externa da imagem, a pesquisa, aí você já começa a atentar para outras camadas dessa imagem, né? Primeiro porque vamos olhar o título da imagem, A Redenção de Cã. Para quem não está ligado, quem for aí mais familiarizado com a história da Bíblia pode até me corrigir, né? Mas assim, na história da Bíblia, Cã era um dos filhos de Noé e que foi punido, né? Eu não lembro bem porque ele foi punido. Eu sei que ele recebeu uma punição de alguma coisa errada que ele fez. Se alguém puder me ajudar aí, fica à vontade. Mas ele foi punido. E a descendência de Cã teria sido punida para ser servos dos servos. Eles seriam condenados à servidão, né? A descendência de Cã. Ao longo do tempo, né? Ali pelo século XV, XVI, alguns teólogos, né, começaram a afirmar que os descendentes desse Cã seriam os povos africanos, né? E eles usavam esse argumento justamente para justificar, religiosamente falando, a escravização dos povos africanos. Só que, analisando a história da Bíblia, a gente sabe que não é bem assim, né? Essa passagem, né, do castigo de Cã, né, não serve para justificar a escravização dos povos africanos, até porque Cã ele deu origem a outros povos que habitavam ali a região do Oriente Médio, que hoje é o Oriente Médio, e não necessariamente a África, né? Mas assim, estrategicamente, né, alguns defensores do processo de escravização dos povos africanos no século XV e XVI utilizaram essa história bíblica, né, para justificar religiosamente o processo de escravização dos povos africanos, né? Então aí você já fica, epa, peraí, né? Essa história está mal contada. A redenção de Cã, como assim?
E aí tem outra informação importante, pessoal, é que essa é uma época, 1895, em que muitos intelectuais brasileiros estão discutindo, né, a possibilidade do embranquecimento da sociedade brasileira. Inclusive, alguns médicos e alguns intelectuais e alguns políticos também começam a defender publicamente que para o Brasil se tornar um país desenvolvido e civilizado, era necessário embranquecer a população. E isso através de um processo contínuo de miscigenação, né? E aí você já começa a ter outro olhar, né, sobre a imagem. Porque você diz, olha, a princípio eu pensei que era a cena de uma família qualquer, inocente, né? Só que aí você percebe que, de certa forma, o autor dessa imagem está dialogando com aquele contexto em que ele estava vivendo, né? E que ele está passando que mensagem aí? A mensagem que a redenção de Cã, né, que representa aí o povo negro, viria através de um processo de miscigenação com os brancos e através de um processo de embranquecimento. Que a senhora, né, a avó, celebra comemorando, né, e agradecendo aos céus pelo fato do seu neto ter nascido branco, né? Então perceba como uma análise externa da imagem, né, nos permite fazer uma interpretação muito mais profunda sobre ela. Os elementos que eu trouxe para vocês, que são elementos externos à imagem, né, permitem fazer uma discussão muito mais densa, muito mais atenta dessa imagem. Não é verdade? Então, pessoal, eu acho que os três principais cuidados que nós devemos ter ao analisar a imagem são esses, né? O primeiro, ter cuidado com a polissemia da imagem, né? Lembrar da Mona Lisa. O segundo, lembrar que toda imagem foi feita por alguém com algum interesse, certo? E o terceiro, lembrar da importância de sempre articular a análise interna da imagem com a análise externa, com a pesquisa externa, ok? Que é algo que, para quem já fez a ONHB, sabe, né? A Olimpíada de História estimula muito isso, né? Porque, assim, ela coloca lá o documento base, né, a imagem, as alternativas, mas ela também te dá a oportunidade de ler outros documentos, né, e até de pesquisar em vários sites da internet informações sobre aquela imagem, né. Então, essa pesquisa, né, essa análise externa das imagens é muito estimulada pela ONHB, não é verdade? Pessoal, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que eu passei batido? E assim, só para enquanto o pessoal tá comentando aí, eu estava lendo um artigo sobre essa imagem hoje pela manhã, para poder falar aqui para vocês. E assim, esse, Max sabe, é o tema que eu pesquiso já há algum tempo, né, no mestrado e tal. E eu já vi essa imagem centenas de vezes, né? Já dei aula sobre ela e tal. Só que tem um detalhe que eu não tinha percebido ainda, que lendo um artigo, né, escrito por um outro pesquisador, eu atentei hoje. Perceba que a mãe e a avó, elas estão situadas aí na imagem, numa parte aí da casa, né, onde o terreno não tem calçamento, é terra batida. E o homem branco está situado estrategicamente no local que possui o calçamento. Então, implicitamente, é até uma mensagem aí de que o processo de desenvolvimento e de civilização só chegaria a esses povos considerados atrasados pela ação do homem branco. E se a gente lembra o contexto do século XIX, por exemplo, o processo de colonização da África, né, a gente lembra que esse discurso da missão civilizadora do homem branco era muito forte, né? E esse era um detalhe que eu não tinha atentado e que, a partir de uma análise interna e externa da imagem, a gente consegue capturar. Não é verdade? Beleza. Max, alguma coisa? Luciana, pessoal aí que está assistindo. Vocês estão aí ainda, né? Sim, sim. Por mim, tá tranquilo. Pode seguir, tá? Assim, agora com as resoluções. Beleza. Tranquilo. Então vamos para cá. Pessoal, agora a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Certo? Eu selecionei algumas questões, a gente não precisa resolver todas, né? Vamos fazer aqui as que der tempo, né? A gente marcou até 4h30, então vamos cumprir o horário direitinho.
Se vocês estiverem cansados, a gente para também, que é bem de boa, bem tranquilo, tá bom? Mas eu gostaria só de mostrar para vocês como é que funciona a coisa. Pessoal, assim, eu não sei como é que Max e Luciana costumam trabalhar a NHB, mas eu continuo seguindo aquele método antigo, né? Aquele método meio tradicional, que é o seguinte, pessoal. Para quem ainda não sabe, a ONHB, cada etapa da ONHB, ela é formada por 10 questões, dessas assim de marcar, e uma tarefa. Tarefa, depois a gente conversa sobre isso, que é outra história, né? Mas nas questões, você tem uma hierarquia de valores em cada alternativa. Ou seja, não tem uma única alternativa certa, entendeu? Você tem uma alternativa que é completamente errada, e se você marcar ela, você não pontua, ela vale 0 pontos. Você tem uma alternativa que só vale 1 ponto, que é aquela alternativa que não está errada, mas está ali incompleta, superficial demais. E aí você tem uma alternativa que, se você marcar, você tem 4 pontos, e uma alternativa que está ainda mais completa, e essa sim vale 5 pontos, né? Então, como é que a gente trabalha normalmente, pessoal? Quando a Olimpíada começar de verdade, como é que a gente trabalha, né? Pelo menos assim, eu trabalhava assim até o ano passado, não sei se Luciano e Max têm outra perspectiva. Coletivamente aqui, todas as equipes juntas, né? A gente tenta eliminar as duas alternativas que valem menos, ou seja, a que vale 0 e a que vale 1. E aí a equipe, certo? Dentro da equipe, vai discutir coletivamente para decidir qual vai marcar entre as duas que sobraram, certo? Entre as duas que sobraram. Eu, normalmente, fico entre a que vale 4 e a que vale 5 e sempre marco a que vale 4, né? Porque eu sou meio leso para essas coisas, né? Não sei se acontece isso com vocês também, né? Mas, assim, é tão interessante, porque tem questão, gente, que, assim, é impossível dizer qual é a que vale 4 e a que vale 5, né? E essa é a parte divertida da Olimpíada, né? Porque gera o debate, gera discussão, gera polêmica e tal. Então, assim, vamos tentar fazer isso também, né? Vamos tentar treinar dessa forma. A gente vai analisar algumas questões e eu gostaria que vocês tentassem eliminar as duas que estão erradas e depois a gente discute aquelas duas que estão mais corretas e que têm uma pontuação maior. Beleza? Tudo bem? Posso começar? Vai. Tranquilo. Vamos lá. Essa daqui é da Olimpíada do ano passado. Quem tinha? Vamos lá, vejam só. Sempre começando, pessoal, pelo enunciado. Nunca ir para a imagem logo. Vamos para o enunciado para entender o que ele quer. O quadrinho se refere ao famoso discurso de Martin Luther King em Washington, nos Estados Unidos, em agosto de 1963. E foi publicado pelo artista Rafael Salimena em seu site A Linha do Trem, no dia 26 de dezembro de 2015. A partir da interpretação da imagem e de seus conhecimentos, nota-se que a charge. Vamos para a charge? A charge, vocês devem, né, já ter se situado, ela faz referência àquele histórico discurso do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, né? E em linhas gerais ele vai dizer que o sonho dele é que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, não pela cor da pele, e é um discurso em defesa da igualdade e dos direitos para brancos e negros, enfim, nos Estados Unidos da década de 60, isso não era uma realidade, a gente sabe que havia todo um processo de segregação social e racial nos Estados Unidos, e o Martin Luther King Jr., ele vai se notabilizar como um grande expoente dessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? E aí, o Martin Luther King, com a sua famosa frase, eu tenho um sonho, né? Que aí aparece em inglês, e um personagemzinho está em destaque, ele está com a camisa amarela, e ele diz, respondendo ao discurso do Martin Luther King, mimimi, né? E a legenda da imagem é esclarecedora, né? A legenda é As Incríveis Viagens no Tempo do Brasileiro Médio. Não é verdade? As Incríveis Viagens no tempo do Brasileiro Médio. Certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aí um tempinho, para que não fique só eu aqui na leitura, para vocês fazerem uma leitura silenciosa das alternativas e eliminarem duas que estejam mais erradas, por assim dizer. Tá bom? Vou dar aí
sei lá, 40 segundos, eu acho que é suficiente, né, para vocês fazerem a leitura das 4. Quantos minutinhos, Léo? Não, vocês precisarem aí, eu disse 1 minuto, Tá. por aí. Terminarem aí, vocês me avisam. 2 minutos. Não, faz nada. E aí, pessoal? Deu tempo? Vamos fazer a enquete da errada, Léo? É verdade. Vamos eliminar que vale 0. Qual alternativa vocês acreditam que vale 0 pontos nessa questão? Vai computando aí, viu, Max? Porque meu celular aqui tá horrível. Tudo certo, Léo. Eu tô aqui no chat. Eu também tô no chat, tá? Já tem vários comentários aí, ó. Beleza. A geral diz que D é a que vale 0. Beleza, então vamos pro comentário, certo? E aí eu já comento a que vale 1 também. É o seguinte, pessoal. Na verdade, a que vale 0 é a letra C. Por quê? Porque, veja só, vamos voltar para a última frase do enunciado. Vamos lá? A última frase do enunciado, acompanha aqui comigo, diz assim, ó. A partir da interpretação da imagem e de seus conhecimentos, nota-se que a charge, letra C, a charge recusa a validade da luta por direitos civis e da denúncia das políticas de segregação racial nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. A charge faz isso? Ela recusa a importância e a validade dessa luta? Não. Ela não recusa isso. Né? Até porque o objetivo dela não é nem discutir a importância dessa luta, mas é criticar a postura do brasileiro médio diante dessa luta. Não é verdade? Então, a letra C vale 0 pontos. Concordam comigo ou não? Fiquem à vontade para discordar, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para discordar também. Se vocês acham que não é, se alguém quiser defender, né? Não, é a letra D mesmo e tal. E aí? Posso fazer uma pergunta pro pessoal? Se Vai, Luciano. eu souber responder, né, também. Não, não é para ti, é para o pessoal. Por que todos vocês foram na D? Tem alguém aí? Polêmica, né? Tá, Tairone foi dizer. Mas por que, quem foi na D, assim, de modo geral, se quiser colocar o porquê? Porque, assim, a D, pessoal, entra numa categoria que é muito comum em questões da ONHB, que a gente identifica logo que é a que vale 1. Por quê? É aquela alternativa que tem um caráter descritivo.
é aquela alternativa que simplesmente descreve para você o que está na imagem, ou o que está no documento. Isso vale também para documentos escritos, beleza? Veja só, olha o que é que diz a D. A charge ressalta o interesse geral da multidão pelo discurso, ao representá-la aglomerada e de costas para quem vê a imagem. Ou seja, essa alternativa D, ela está apenas dizendo, descrevendo a cena que está na imagem. Uma multidão aglomerada, né? Se fosse hoje em dia, nem podia, né? Por causa do Covid, mas enfim. Uma multidão aglomerada, de costas para quem está vendo, prestando atenção em quem está discursando. Então, por isso, essa alternativa ela tem um ponto, né? Ela vale um ponto, beleza? Por quê? Ela não está errada, mas ela apenas descreve a cena, ok? E aí, pessoal, a gente fica entre a A e a B. E aí é interessante por conta do seguinte: eu fiz essa prova ano passado e a minha equipe marcou, eu induzi minha equipe a marcar a letra B, minhas equipes, né? A marcar a letra B, né? Quando eu fui olhar o gabarito, eles consideraram que a correta é a letra A. A correta que eu falo a mais correta, que vale mais pontos, beleza? É a letra A. Segundo os organizadores da UNHB, a letra A vale 5 pontos e a letra B vale 4 pontos. Mas até hoje eu não consigo ver diferença entre essas duas alternativas. Eu sou revoltado com essa questão. Eu trouxe ela justamente para a gente discutir aqui, porque eu tenho um ressentimento tão grande com essa questão, né? Mal resolvido com essa questão até hoje. Isso aqui é uma sessão de terapia, inclusive, para mim. Porque eu não consigo ver diferença entre elas, sabe? Eu não consigo, não sei, se vocês pudessem me ajudar a entender melhor, seria até terapêutico para mim, sabe? Por isso que eu trouxe essa questão para a gente discutir aqui. Assim, Diga aí, Manuel. Pronto, eu tava olhando, quando li, realmente a que eu achei mais correta era a A. Eu identifiquei a A como a mais correta. Certo que a B também gerava essa dúvida entre B e A. Mas eu diria que a A era correta exatamente por causa que dessa parte. O brasileiro médio ignora a dimensão do problema do racismo no passado e no presente. Se a gente for olhar, isso vai estar implícito na charge. Isso não é algo que está exatamente assim, de cara a gente percebe isso. Ele está implícito. E isso, no caso, vai fazer com que a gente busque ver isso. A gente conhecer exatamente essa questão desse discurso de Martin Luther King e também a gente vê essa questão que não só no passado ignoravam isso, mas também hoje no presente, porque ele trouxe isso, mesmo sendo algo de 1963, ele trouxe para a atualidade em 2015, né, que é algo muito próximo. Então, ele ressaltou isso. Muito bem, Emanuel. Obrigado. Você resolveu um problema de um ano que eu tinha. Muito bem, gostei muito do seu comentário. Faz todo sentido, realmente. Eu só queria... E aí, pessoal? Diz aí, Max. A tua atenção não, da galera. Percebam o jeito que o Léo tá lendo as questões. Isso é uma coisa boa de se fazer. Veja que esse é o tipo de questão que pede que você continue a frase na hora de você ler. Então, ó, nota-se que a charge explora, a charge identifica. É legal a gente ler desse jeito para a gente sustentar o sentido, porque se a gente ler separado, pode ser que a gente se perca. Então, vamos guardar esse jeito de fazer a leitura quando a questão vier assim, da vida, pro resto da vida. Apareceu questão, lê assim, que resolve metade dos problemas de interpretação de texto. Eu quero, né, comentar uma outra coisa, que é o seguinte. Preste atenção no seguinte. Alternativas A e B, elas são marcadas por esse termo brasileiro médio, que uma aluna comentou, mas enquanto a alternativa A, ela demarca um conceito, que é o conceito de racismo, que é caro ao Martin Luther King, na alternativa B, não há um conceito vinculado aos direitos civis sendo ressaltado. E prestar atenção nisso nos exigiria um pouco mais de conhecimento, tal como o Manuel colocou. Né? Então, eu acho que o uso do conceito
é uma marca que distingue A de B. E aí isso serve para a gente pensar em outras questões, né? O quão fortes são os conceitos que aparecem nas alternativas que a gente está usando. Né? E aí diferenciar. Um conceito é uma coisa que nomeia relações sociais, questões sociais, problemas históricos. Não é uma palavra comum. Muito bom, exatamente. Acompanha o relator, viu, Max? Vamos para 2. Olha só. E agora, José? Essa daqui é de 2015. Diz assim, ó. Observe as imagens de escravos tigreiros. Isso até é um trava-língua, né? Covardia com o professor. Escravo tigreiro, né? Você tem duas imagens dos escravos tigreiros, né? Ambas publicadas numa revista, né? Revista Semana Ilustrada, que era uma revista carioca, né? Uma das revistas mais importantes que o Brasil teve ali no final do século XIX, né? E faz referência a esses escravos tigreiros, né? Eu vou passar para as alternativas, mas eu consegui manter aqui as imagens para a gente continuar olhando para elas, tá bom? Coloquei primeiro elas maior, né, e agora em detalhe, que é para caber também as alternativas. Vamos lá. Escolha uma alternativa. Tem questões da UNHB que são assim, né? Observa a imagem, pronto, escolha a alternativa aí. Coisa bem direta, né? Então, a ideia aqui é analisar a imagem e escolher a alternativa que mais se adeque, né, a essas imagens. Tá bom? E aí, vamos fazer a mesma coisa? Leiam aí, em um minutinho, e depois a gente tenta eliminar as duas erradas. Pode ser? Vamos lá? Porque eu acho que quando vocês mesmos leem, acho que o cérebro de vocês trabalha, tal, e vocês conseguem apreender melhor o sentido da questão. Quando o professor lê, vocês são meio que induzidos, né? Até pela pronúncia, pela entonação da voz de professor, enfim. Vou me calar aqui, vocês deem uma olhadinha aí. Léo, já tem gente botando gabarito aí, viu? Hã? Eu vi aqui, viu? Botando gabarito. E aí? Quais alternativas a gente elimina? Entre essas quatro, quais duas? Não, vamos por parte, né? Para não atrapalhar. Peraí, devagar, professor. Qual está completamente errada e, portanto, vale 0 pontos? E aí? D, acho que a D, D. Pronto, de fato, a que está errada é a D, né? Sobretudo porque a letra D apresenta informação errada.
Então, normalmente, nas questões da ONHB, a que vale zero é ou porque não tem nada a ver com o enunciado e o documento que é apresentado, ou porque é uma informação errada, falsa, equivocada. No século XIX, pessoal, o saneamento básico estava a cargo de empresas particulares. O Estado fazia a concessão, né, desse serviço para que essas empresas executassem o saneamento. Apenas no século XX é que o Estado brasileiro, né, seja na esfera federal, estadual e municipal, toma para si a responsabilidade de fazer o saneamento básico. Não é verdade? Max lembra bem dessa história, né, Max? A gente estudou um bocado sobre isso. Mas, enfim. E quando o Léo tá falando de saneamento básico, ele não tá falando de cano, não. Ele tá falando de umas ruas que são um pouco fedidas. É verdade. Então, ó, sobra C, B e A. Beleza. Entre essas três que sobraram, qual vale um ponto? O pessoal tá chutando aqui que é a letra B que vale um ponto. Polêmica grande aqui, viu? E aí, Max? Luciano, o que é que vocês acham? Eu só queria fazer minha nota de repúdio, que eu tenho ódio dessas questões da UNHB que manda escolher sem dizer mais nada. Então, é bem direto, e é comum, viu? Comum. Complica a nossa vida, né? Porque a gente não tem o auxílio do enunciado, como a gente teve na primeira questão. Aqui é que a gente tem que ser ainda mais, né? Agora, Léo, tu se lembra se lá na questão eles pelo menos faziam uma legendinha das imagens Não, da... não, não. A questão é no assim. cru? A questão apresenta essas duas imagens e escolha uma alternativa. Só isso. E aí, vou dizer para vocês aqui o gabarito que eu encontrei dessa questão aí. Não foi fácil, viu? Porque como essa questão é de uma edição mais antiga, mais difícil achar. Veja só. A letra C vale 1 ponto. A letra B, 4 pontos. E a letra A vale 5 pontos. Né? E aí, assim, eu entendo o seguinte. A letra C ela vale 1 ponto, por quê? Porque é uma informação que ajuda a interpretar as imagens, mas ela não explica o que são escravos tigreiros, ela não explica o sentido dos personagens estarem animalizados na charge de baixo, né? Então, é uma informação relevante sobre aquele contexto, mas que não, né, não traz uma informação efetiva, definitiva, para a gente entender essa função dos escravos tigreiros nas grandes cidades brasileiras do século XIX, certo? A letra B, né, ela vale 4 pontos, ela explica o que são esses escravos tigreiros, né? Só que é uma informação que, para você achar essa informação, você só basta pesquisar em algum site confiável, né? E aí você identifica que ela está correta. E é por isso que ela vale 4 e a letra A vale 5. Por quê? Porque na letra A, além de pesquisar, você tem que interpretar. Entende? Por isso que a letra B vale 4 pontos. Porque a operação que eu precisei fazer para analisar a alternativa B foi pesquisar o que era um escravo tigreiro no Brasil do século XIX. Pronto. É uma informação. Ok? Já a letra A, além de ter essa informação que eu tive que pesquisar, eu também precisei interpretar a charge. Notadamente a charge de baixo, né? A charge 2. Ok? E aí? A polêmica tá grande aqui. O que é que vocês acham? Ela, na minha avaliação, ela levou bem aquela confusão da B e da C ali, né? Porque né? Eu cheguei a ver essa questão ano passado, quando a gente
Para mim, olha, eu nem cheguei a ver gabarito na hora, porque, pô, é descritivo, né? Tá ali, olha a imagem, mas talvez eu estivesse confundindo com o conhecimento que eu tenho acerca, porque não é tão intuitivo. Eu concordo com o que tu falou, né? Então, eu fui levada a B, para mim vale 1, já descartei 1 de cara, né? Depois a 0 e tal. E aí, a A é bem completa na minha avaliação, mas entre a B e a C, eu demorei para considerar que a B, na verdade, vale, né? Tudo aquilo, e que a C que vale menos, né? Mas daí a ONHB, né? Vai entender, né? Eu não sei se Agora, Max estava no... A gente teve num encontro com uns dias desses aí, a gente recebeu um professor do IFRN que pesquisa sim, sobre a ONHB, né? Gerardo Júnior. Ele tem uma dissertação, o mestrado dele é sobre isso, né? E ele dizendo que estava numa dessas formações com as professoras que fazem a ONHB, que coordenam a equipe, e eles disseram que naquele momento eles questionaram, né, o valor atribuído a uma determinada questão, e as coordenadoras lá disseram, realmente a gente não tinha pensado por esse lado. Então, Luciana, pode ser um pouco disso, né? Porque realmente você está dizendo faz todo sentido, né? A pesquisa, né, exigida para você chegar a essa informação da letra C é até um pouco mais complicada de ser feita do que a pesquisa exigida para você chegar à informação da letra B, né? Mas, enfim. Agora, pelo menos assim, a gente conseguiu aqui concluir que a letra A é a correta, né? E, de fato, o gabarito apresenta a letra A como sendo a mais completa, por isso vale 5 pontos. Sim, Max, agora diz aí. é porque, assim, eu entendo. Pouca validade que eu vou dizer, mas talvez ajude. Quando vem essas questões de escolha uma alternativa, eu tendo a pensar que eu preciso focar na informação, que nesse caso é a imagem. Tendo a achar que eu tenho que focar na fonte. Enquanto quando tem questões que diz baseado nos seus conhecimentos e dananã, aí eu tendo a dar ênfase a essa pontuação, né, entre a fonte e a pesquisa. Se o enunciado me dissesse, baseado também nos seus conhecimentos, eu tenderia a marcar C. Mas como ela está dando no cru, escolha uma alternativa, eu tenderia a só focar na fonte. Mas eu não sei se tem alguma validade. E a galera aí, tá só nós três falando aqui, rapaz. Manuel falou alguma coisa ali. E aí, vocês aí, se pronunciem também. Discordem aí dos professores. Eles estão no chat. É porque eu não consigo, rapaz, ver o chat aqui, porque o meu celular tá. Vocês escrevem uma coisa aqui, aí chega daqui a 10 minutos. Celular. Não sei por quê. E eu tô com a apresentação aberta, eu não consigo ver o chat, não. Eu também, nesse caso do professor Marcos falou da letra C, eu achei que só para ver imagens, escolher uma alternativa, você precisaria de uma pesquisa a mais para saber se realmente nesses anos teve essas coisas. E a B, em princípio, eu achei que valia 1, porque está descrevendo literalmente, até na primeira imagem que você mostrou, tem lá embaixo, escravos, tigreiros. Aí, hoje está lá embaixo, é uma coisa muito óbvia. Mas a A já veio de cara, acho que a letra A está corretamente, assim, todas as propostas da imagem que pede para analisar a questão. Assim, o trágico, né? É interessante, mas é doloroso, né? É a origem desse nome, né? Tigres, né? Porque eles levavam esses excrementos e às vezes eles levavam num balde e ia escorrendo, né? Aí ficava a coloração ali, semelhante a de um tigre. E tem outra explicação também, que é o fato de que as pessoas, quando viam esses escravizados carregando esses excrementos, elas fugiam deles, né? Como se estivessem fugindo de tigres mesmo, né? Então, é uma coisa extremamente, né, absurda, mas que faz parte da história da escravidão aqui no Brasil, né? Entre tantas outras coisas absurdas que fazem parte da história da escravidão aqui no Brasil. Simbora, pessoal. Vamos para a questão 3, para ver se a gente consegue pelo menos fechar umas 4, né? Uma fotografia, pessoal, para a gente analisar, ok? Fotografia de Serra Pelada.
Foi publicada em 1997, mas é uma fotografia dos anos 80 do renomado e premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Beleza? Vão lá, analisem as alternativas, né? Como a gente tem feito, e depois a gente tenta eliminar as erradas. Tá certo? Vou dar um minutinho aí para vocês. E aí, pessoas? Deu certo? Bora, gente, e aí, a gente elimina o quê? E aí, qual é que tá errado? Qual é que não vale nada? Letra D. A B aqui vale mais pontos. O bom da UNHB são essas polêmicas, né? Vai dar emoção. Dificilmente você vai encontrar uma questão consensual. Vocês já notaram, a gente está na terceira questão. Pelo que eu estou vendo aqui, já vai ser também polêmica. As duas primeiras que nós corrigimos não foi consensual, né? Assim, todo mundo aqui. Por exemplo, na primeira questão eu disse que a letra B valia mais, mas não era. Né? Na segunda questão a gente ficou naquela discussão sobre a letra C. Então, assim, vocês veem como uma coisa polêmica, né? Pegada. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. A letra A é a alternativa que vale 0 pontos. Beleza? Por quê? Porque ela traz uma informação errada. Serra Pelada foi uma região ali no sudoeste do Pará, onde se descobriu ouro nos anos 80, e aí virou um local de peregrinação. Muita gente foi para lá, né, com o sonho de uma nova vida, tal. Esse ouro foi completamente explorado daquela região por grandes mineradoras e também pelo governo brasileiro da época. Só que essa exploração do ouro da Serra Pelada não gerou, né, um grande crescimento econômico e, sobretudo, não gerou um crescimento social, um desenvolvimento social, e não fez aquela região do sudoeste do Pará se tornar uma região rica e desenvolvida. Correto? Alguém tem uma interpretação diferente? Nunca tinha visto falar disso. Eu acho interessante essa questão, Léo, porque ela nos aponta uma dica, que é a seguinte: a questão errada também existe pesquisa. E geralmente é essa pesquisa que vai tirar ela do ponto de C, que vale 5, para C, que vale 0. Isso, porque assim, a Porque ela é alternativa A, ela muito começa bom, correta, né? Ela começa correta e, de certa forma, né, houve um crescimento econômico ali do Pará
em virtude da exploração do ouro que foi encontrado naquela região nos anos 80. Mas quando ela fala de um desenvolvimento social e quando ela chega a afirmar que aquela região se tornou rica e desenvolvida, aí, peraí, né? Aí a gente começa a questionar, beleza? Pessoal, a que vale um ponto é a letra C, né? E aí também é um tipo de alternativa que quando aparece, a gente consegue identificar ela como valendo um ponto. Por quê? Porque é aquela alternativa que vai apenas descrever para o leitor, para o candidato, o que está se passando naquela cena, né? Então, assim, se você para analisar a letra C com muito cuidado, você vai ver que ela apenas está descrevendo a fotografia, né? Portanto, a gente fica entre a letra B e a letra D. A letra B é a que vale 4 pontos, né? Porque, a exemplo do que nós discutimos na questão 2, é uma alternativa que exige de você pesquisa, certo? Porém, a letra D vale mais porque, além da pesquisa, exige interpretação, exige análise. Ou seja, a letra D, você vai ter que juntar na letra D a pesquisa externa, a análise externa, com a análise interna da imagem. Por isso que ela vale um pouco mais, né? Porque, de fato, pessoal, o ângulo que o fotógrafo escolhe, olha aí a intenção do autor da imagem, né, que eu falei agora há pouco. O ângulo que o autor escolhe, que o fotógrafo escolhe para fazer essa foto, evidencia justamente a ideia de um trabalho que é predatório e que é desumanizado. Pessoal, não sei se aconteceu com vocês, mas a primeira vez que eu coloquei meus olhos nessa imagem, parecia um formigueiro. Eu não conseguia, assim, de imediato, ver que eram pessoas trabalhando. Se você olha rapidamente, não parece, né? Então, assim, o ângulo escolhido pelo fotógrafo também, de certa forma, contribui para construir a mensagem que ele quis passar. Ou seja, a ideia de que, em Serra Pelada, os trabalhadores que estavam envolvidos na exploração do ouro não tinham a menor condição de trabalho. E, além disso, era um trabalho predatório. Tanto é que, né, na década de 90, o volume de ouro produzido nessa região já havia caído consideravelmente, porque ele já tinha sido extraído de maneira predatória, né, ao longo dos anos 80. Ok, pessoal? E aí? Algum comentário? Léo, Diz aí. deixa eu dizer um negócio, olha só. Gente, preste atenção, que no enunciado ele diz a partir da imagem. Então, eu tendo a crer que quando ele diz a partir da imagem, a gente dê um pouco mais atenção à fonte. Ele não dá aquilo mesma coisa que eu disse antes. Isso é a primeira parte. A segunda parte é que Sebastião Salgado é um fotógrafo, é o fotógrafo mais famoso do Brasil. Ele é extremamente renomado. No nível que expõe internacionalmente e uma fotografia dele, um texto dele, pressiona o governo. Assim, ano passado ele fez uma sessão de fotografias, escreveu uma carta e abalou o mundo, fazendo pressão no governo. Então, percebam que essa importância que tem o autor da fotografia tem uma relação direta com o olho que produz o ângulo da fotografia. Né? Eu fiquei muito pegado nessa questão, nessa coisa do ângulo, né? De a partir de onde se olhou para poder produzir essa fotografia. Outra pessoa fotografaria de modo radicalmente diferente. E por isso o ângulo é tão definitivo na produção da imagem. Exatamente, porque a fotografia, nesse caso aí, né, como a maioria das imagens, ela retrata um recorte, né? E, inclusive, esse recorte é produzido pelo olhar do fotógrafo, né? Por que esse fotógrafo olhou para isso aí? Para esse recorte aí? Como o Max disse, se fosse outro fotógrafo com outros interesses, com outras ideologias, com outras visões de mundo, poderia ter fotografado outra coisa. Poderia ter fotografado, por exemplo, a grandiosidade da produção do ouro do Brasil naquela época, exaltando o Estado brasileiro, entende? Então, os interesses, os objetivos, né, as visões de mundo, as ideologias de quem produz a imagem também são muito importantes para entender como essa mensagem é construída na imagem. Ok? Isso, inclusive, só mais uma coisa, Léo. Quando a gente pensa na obra do Sebastião Salgado, isso fica muito mais forte, porque ele tem uma tendência a representar o trabalho humano, a representar o corpo das pessoas, a fazer
a produzir uma estética do trabalho. E aí, quando a gente conhece um pouco mais dele, vê outras imagens, isso vai se solidificando como uma marca do autor da imagem. Eu ri aqui porque alguém comentou, na dúvida, marca errada. Ótimo. É quase isso, viu? Olha, vamos para essa questão número 4, para ver se a gente vai conseguir discutir ela. E aí? Dê uma olhadinha nela aí, para a gente comentar. Beleza, vamos lá, né? Acho que o pessoal já terminou de ler, já estão comentando aqui no chat. Veja só, essa é uma imagem que vai discutir a visão dos europeus sobre os povos indígenas aqui na América de um modo geral e particularmente no Brasil, né? Ela se baseia em uma gravura muito famosa do Theodore de Bry, de 1593. Era um cara que nasceu ali onde hoje é a Bélgica, mas na época, se eu não me engano, aquele território era dominado pela Espanha. E um detalhe importante sobre essa imagem, fazendo aqui meu papel de trazer para vocês uma análise externa da imagem, é que esse autor, ele nunca veio na América, né? Mas ele se baseou em relatos de pessoas que estiveram aqui na América, escreveram sobre os povos indígenas, para escrever os seus livros, né, sobre o Novo Mundo. E foram livros que tiveram grande sucesso na Europa, ali no final do século XVI e no século XVII, né? Já que os europeus tinham chegado nesse novo mundo, né? Era de fato um novo mundo desconhecido pelos europeus, né? Isso gerou muita curiosidade entre os europeus, né? Justamente para saber o que é que tinha nesse novo mundo, como eram as pessoas que habitavam esse novo mundo. Então, esse tipo de literatura de viagem, né, sobre a América e os povos ameríndios alcançou um sucesso editorial considerável na Europa dos séculos XVI e XVII. Ok? Vamos lá. Baseado na imagem e em seu conhecimento acerca dos povos indígenas, escolha uma alternativa. Vamos lá. Pessoal, a alternativa que está errada e que vale 0 pontos é a letra A. Né? Por quê? Porque ela traz uma informação errada. Né? Pois ela diz que a prática do canibalismo entre os autóctones, ou seja, entre os indígenas, era a principal característica de sua cultura. Ora, primeiro, nem todos os grupos indígenas que habitavam a América nessa época eram adeptos do canibalismo, né? Ou praticavam canibalismo. E segundo, mesmo os grupos que praticavam o canibalismo, né?
ou praticavam esse ato que era chamado pelos europeus de canibalismo, né? Mesmo para esses grupos, essa talvez não fosse a sua principal característica cultural. Eles tinham outras características, né? Só apenas aqui fazendo uma correção e abrindo um parêntese, os historiadores preferem o termo práticas antropofágicas. Por quê? Porque canibal é quem come carne humana dentro da sua dieta, né? Esses índios, eles não eram canibais, eles eram antropófagos. Por quê? Porque essa prática era uma prática ritual, né? Comer carne humana não fazia parte da dieta diária desses grupos indígenas, ok? Fazia parte de uma prática ritualística que estava relacionada com a guerra, etc. e tal. Beleza? Então, a letra A está errada. A letra B, como muito bem foi comentado por vários de vocês, é aquela alternativa que vale um ponto. Por quê? Porque aquela alternativa, vocês já pegaram essa informação, né? É aquela alternativa que simplesmente descreve a imagem, né? É uma alternativa que apenas vai descrever ali o que é que está se passando na cena. A letra C é a que vale 4 pontos, né? Por que vale 4 pontos? Porque é uma informação que, para você chegar nela, você precisa apenas fazer a pesquisa, né? Essa ideia de que alguns grupos indígenas que habitavam o território americano, habitavam o território brasileiro, na época da chegada dos europeus aqui, por volta de 1500, 1600, essa ideia de que eles usavam inimigos mortos em combate para fazer um ritual, né? Um ritual antropofágico, essa ideia está correta e você chegaria a essa informação através de uma pesquisa sobre o tema. No entanto, a letra D, que é a que vale 5, além dessa pesquisa, exige de você uma interpretação mais abrangente sobre o autor da gravura, sobre o contexto em que ela foi produzida e sobre a mensagem que ela transmite, né? É interessante perceber, por exemplo, pessoal, e de fato essa imagem ela expressa a visão dos europeus, o imaginário dos europeus sobre esses povos indígenas da América. É interessante perceber como essa imagem lembra um pouco o imaginário europeu sobre o inferno cristão, não é verdade? Né? Você tem ali, nessa mesma época, obras de literatura, a própria obra do Dante Alighieri, né? Ou obras pictóricas também, que retratam o inferno cristão de uma maneira muito semelhante a essa que está sendo retratada nessa gravura. Ou seja, isso é mais um indício de que essa gravura, ela expressa muito mais o imaginário europeu sobre os indígenas americanos do que propriamente algo que o seu autor verificou, conseguiu constatar e, de fato, ele estava retratando como era, né? Então, assim, essa é uma questão bem interessante e a alternativa correta é a letra D, ok? Sim, o Dante Alighieri é a Divina Comédia, né? Eu esqueci na hora de falar, mas o livro famoso dele é a Divina Comédia, né? Que ele retrata um passeio pelo inferno cristão, entre outras coisas. Pessoal, 4h30 já. E aí, mais algum comentário? Max, eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Aquela questão. Diz aí. Olha, gente, beleza. Preste atenção numa coisa. Porque assim, a grande questão da UNHB é decidir entre 4 e 5. Sempre é isso, né? Então, prestem atenção. Como nascer, você fez a pesquisa, mas não voltou para a fonte que a UNHB ofereceu. Você pesquisou, descobriu que era um ritual antropofágico, mas aí você não voltou para a imagem. Não voltou para a informação que ele deu, que tem um autor. Então, perceba que há uma distinção aí que demarca a diferença entre 4 e 5. Perfeito. E aí eu ressalto isso porque essas questões que a gente está trabalhando aqui, gente, elas são estratégicas para a gente exercitar o olhar e ficar atento a essas coisas, para quando a questão vir na Olimpíada valendo, a gente tá malhado nesse trabalho, né, de diferenciar as questões. Isso. Perfeitamente. Como já são 4h30, já está dando a nossa hora, né? Max, eu separei aqui a pedidos, né?
Se tu quiser apenas comentar essa questão aí, né? Porque, pessoal, Sim. imagens também são utilizadas nas famosas tarefas da UNHB, né? Que são ali tarefas de pesquisa, de produção textual, enfim. E assim, toda edição tem uma etapa cuja tarefa vai mexer com isso aí, né? Que às vezes a gente chama de migalhas, né? Que é mais ou menos o seguinte, eu até copiei e colei aqui o enunciado de uma dessas tarefas aí, que usam essas imagenzinhas com esses numerozinhos, né? É bem divertido, é massa demais, dá uma agonia, um desespero para você saber qual é o número certo que se encaixa com a frase. Mas depois que passa, a gente morre de rir, mas na hora é um desespero. Porque é o seguinte, ó, isso aqui é só para mostrar para vocês o que nos espera. É claro que quando nos depararmos com esse tipo de tarefa, a gente vai estar aqui unido, beleza? Para estar discutindo e tentar desvendar aí essa charada, esse mistério, né? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, eles apresentam a imagem, essa imagem vem numerada, né? E eles apresentam frases, afirmações sobre essa imagem. E aí você tem que associar o número com a frase que corresponde àquele número, né? O detalhe é que eles são cruéis, então eles colocam mais frases do que números. Então tem frases que não tem nada a ver, e você vai ter que fazer essa diferenciação, né? E aí eu estava preparando material para a nossa conversa de hoje, Max me lembrou sobre essa questão de como era importante a gente já trazer para vocês isso aí, para vocês já começarem a se familiarizar, né? Principalmente para quem está participando pela primeira vez, começarem a entender esse mecanismo aí, né? Então, é isso mesmo. E aí, é só chamar atenção mesmo para isso. Que, com a sequência das frases, o que a Olimpíada acaba fazendo é nos ensinando a estudar os detalhes da imagem. Então, como você tem que olhar cada trecho da imagem, que tem um número, e avaliar qual a frase que possa corresponder a esse número, e estabelecer nisso uma ordem, quando você acaba de fazer esse trabalho, você acabou estudando a imagem todinha e sabendo mil detalhes dela. E o grande problema, como o Léo já colocou, é conseguir eliminar as frases falsas, né? E aí essa é uma das tarefas da UNHB, como o Léo colocou. E aí, relembrando, cada etapa tem uma tarefa, e é meio que sagrado que sempre vai ter uma tarefa desse tipo ali entre primeira, segunda e terceira etapa. Então é isso mesmo. O negócio é esperar chegar a Olimpíada, a gente se deparar com a questão mesmo. Porque seria inviável a gente fazer essa avaliação dessa imagem, refazer com vocês agora, porque a gente leva horas para fazer essa tarefa, né? Seria se a gente tivesse no modo presencial, porque a gente se dividiria em grupos e ficavam lá estudando só essa imagem e as frases, né? Então não era viável, mas é importante a gente ressaltar isso. E aí quem estiver interessado, é legal dar uma pesquisada em edições anteriores para ver como funciona. Olha, eu posso até... deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu lembro que a oitava, para ver se eu consigo aqui mostrar. Pronto, eu acho que a oitava tem. Olha só como é que funciona. Vocês estão vendo aí, né? Aí você vem aqui, ó, na imagem, aí tem as frases, entendeu? Aí você vai clicar no número. Vou até fechar aqui de novo. Não, por exemplo, vou clicar aqui, ó, número 1. É essa parte aqui da imagem, beleza? Aí eu vou procurar a frase que eles oferecem que se encaixa naquela parte da imagem. No fim das contas, eu vou ter analisado a imagem parte por parte e produzido um texto sobre ela, né? Porque a partir da junção aí dessas frases. Sempre lembrando que tem mais frases do que número. Tá? Abrir aqui só para vocês verem como é que funciona. Tá bom? Tá aqui, aí 15, aí você vai, ó. Aí tem um detalhezinho, você procura aqui, tal, né? Qual é a frase que se enquadra melhor nesse númerozinho aí, nesse detalhe aí da imagem, tá bom? Mas como o Max falou, quando a gente chegar nessa etapa, aí a gente sofre junto aqui, tá bom? Luciana disse que essa tarefa vicia. Não, mas é divertido, é super... Deixa eu parar a apresentação aqui. Ela só não vicia mais do que paleografia. Não, aí é demais, aí você tá de brincadeira. Aí já é o topo do vício.
Mas, assim, é bem interessante, porque é bem instigante mesmo, tal, porque é aquela coisa de quebra-cabeça, de meio que charada, de mistério, então vai estimulando ali e tal, é bem legal, né? Bem, pessoal, e aí, alguma dúvida a mais, alguma coisa? Estamos aí já 4h38, né? A gente tinha marcado até 4h30, então estamos seguindo aí mais ou menos o horário, né? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa conversa de hoje. Semana que vem a gente retoma com outro tópico importante, né? Só lembrando, pessoal, que o início efetivo da Olimpíada está marcado para o dia 3, né? Do dia 3 ao dia 8 é a primeira, do dia 3 ao dia 8 de maio é a primeira etapa da Olimpíada. E até lá, nas quartas-feiras, nós ainda temos daqui para lá mais 3 quartas-feiras. Então a gente vai estar estaremos reunidos aqui nesses horários para discutir essas questões e nos preparar da melhor forma possível para o NHB, né? Luciana, Max, alguma coisa a acrescentar? Não, no mais, eu achei que não podia ser mais didático, Léo. Então, o negócio é a gente ir se familiarizando com as questões, exercitando a cabeça para a gente malhar bem como é que elas funcionam, para quando a Olimpíada chegar valendo, a gente chegar forte. Isso aí, hein? Muito bom, Léo, muito bom, muito didático, gostei bastante, tá? E expor as nossas revoltas internas com as questões, porque todo mundo acha que os professores sabem o gabarito, que concordam, que... Não, a vida não é assim, né? Então, muito legal, gostei bastante, tá? E obrigada aí ao pessoal todo que está participando, tá? Comentando aí. Tenho certeza que vocês vão ganhar muito com esses momentos assim, né? Tem uma equipe que ia desistir, que eu tô sabendo que já não vai mais, ó. Foi muito legal, tá? Muito bom, muito bom. Então, valeu, gente. Então é isso, Valeu, né? né? Estamos liberados aí. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem bem, se cuidem. Forte abraço aí, beleza?